Temos agora o deputado Matheus Gomes. Deputado, bem-vindo. Boa noite. Cidades provisórias, te parece uma boa solução provisória, ô deputado? Boa noite, Diego. É uma satisfação poder conversar com vocês e expor um pouco dessa situação difícil que a gente está vivenciando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui da Zona Norte de Porto Alegre, diretamente de um abrigo. Eu vim aqui fazer uma visita e organizar algumas demandas com a equipe diretiva e acabou embolando no horário da entrevista. Então, eu estou dentro de uma escola que nesse momento está abrigando aí quase 100 pessoas. Eu penso que as cidades provisórias elas estão surgindo como uma alternativa de forma desorganizada. E isso me preocupa muito, né? Porque o Estado já não tinha um planejamento para lidar com uma evacuação de centenas de milhares de pessoas, que foi o que aconteceu aqui na Zona Norte de Porto Alegre. O bairro de Sarandi está debaixo d'água, são quase 100 mil habitantes, e agora está improvisando de maneira destrambelhada, porque eles querem fazer uma cidade provisória no Porto Seco, que é uma região periférica extremamente precarizada, né, sem condições de infraestrutura adequada, com uma série de problemas, e nós poderíamos estar tentando construir outras alternativas agora. Por exemplo, é possível utilizar o instrumento da requisição administrativa combinado com um aluguel social para que a gente abrigue pessoas em imóveis desocupados. Nós temos cerca de 100 mil imóveis desocupados na cidade de Porto Alegre. Nesse momento em que se discute uma série de créditos, financiamentos, liberações de recursos para poder acolher as pessoas, me parece que seria mais adequado a gente fazer um abrigamento em imóveis desocupados, nas redes de hotéis, mas não jogar as pessoas em ambientes precários, temporários, que vão acabar aprofundando as questões de desigualdade social. Porque quem está nos abrigos nesse momento é aquela camada mais pobre da população desalojada. Nós temos mais de 500 mil pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul e cerca de 80 mil nos abrigos. Então, são aquelas pessoas que não tinham casa de parente, de familiar para poder se acolher, tiveram o seu círculo social e familiar totalmente devastado pelas enchentes e inundações. Nesse sentido, as prefeituras têm apresentado essa ideia das cidades provisórias como uma forma de ir lá e se livrar de um problema das classes mais baixas que estão atingidas nesse momento pelas enchentes e inundações. Nós poderíamos estar discutindo uma política mais adequada, mais humanizada e de caráter temporário também, que poderia ser financiada nesse momento pelo orçamento público. Há possibilidade de a gente construir isso e nós estamos apresentando como uma alternativa às prefeituras nesse momento para evitar que a gente crie situações de precariedade que podem se transformar para essas pessoas, né, num novo normal por tempo indeterminado, aprofundando situações de desigualdade, inclusive de violência também. Não à toa que foi falado aqui no caso de Porto Alegre que a construção da cidade provisória ela deveria vir acompanhada de um decreto de GLO, né? Ou seja, uma intervenção federal militar aqui na cidade, porque certamente é uma situação que agrava as desigualdades, que precisa de um controle repressivo que não é alternativa. Nós podemos ter outras hipóteses nesse momento, especialmente aqui na capital gaúcha. Mas Matheus, como é que o senhor analisa o papel do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo antes e depois da tragédia? No antes, a verdade é que nós não tivemos uma preparação adequada por parte do poder público municipal e estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos no 4º evento climático extremo em 8 meses, se a gente olhar para as enchentes e inundações, porque nós também tivemos uma seca, uma estiagem muito forte no primeiro quadrimestre de 2023. Só que o problema ele não começou em 2023. Há no mínimo 15 anos que o Estado é alertado pelos cientistas do mundo inteiro. O painel do IPCC já aponta que a tendência para o Rio Grande do Sul, com o aquecimento global, é a ocorrência cada vez maior de precipitações concentradas, ciclones extratropicais, e nós não tivemos política de prevenção nesse período. Muito pelo contrário, o Eduardo Leite não implementou um plano de prevenção a desastres, não implementou o zoneamento ecológico ambiental. Esses dois aspectos foram preparados por consultorias, o governo gastou dezenas de milhões de reais para fazer, mas
não tirou eles do papel. Nós não tivemos investimento adequado na defesa civil, as estruturas do Estado que poderiam servir para pesquisa, para a construção de alternativas à crise climática, elas foram desorganizadas, como é o caso da Fundação Zoobotânica, extinta pelo governador Eduardo Leite, e, ao mesmo tempo, uma série de políticas foram acelerando o problema. Então, nós temos uma destruição muito vasta das matas ciliares, que poderiam ser, em boa parte dos nossos rios, mecanismos naturais de proteção às enchentes. O bioma pampa, que nesse momento, principalmente lá na região sul, está inundado, né? E é o bioma que ocupa 70% do território gaúcho. Ele é proporcionalmente o mais devastado do Brasil e com menos unidades de conservação. Nós tivemos uma série de projetos de mega mineração, ampliação do deserto verde de eucalipto, enfim, nós não tivemos política ambiental no nosso estado. E isso foi a política implementada pelo Eduardo Leite e aqui a nível municipal em Porto Alegre também pelo Sebastião Melo. Porto Alegre foi a primeira capital brasileira a ter uma Secretaria de Meio Ambiente. Na gestão do Sebastião Melo, ela se transformou num cartório para autorizar obras, especialmente na orla do Guaíba e em área de preservação. Ô, deputado, isso foi o que aconteceu. E o senhor tem contado com a solidariedade, né? Inclusive, o senhor fez aí uma parceria com o Felipe Neto. Eu estou vendo aqui no telão, a gente abriu uma postagem do senhor. Pode deixar aí rodando, pessoal, desse movimento do Felipe Neto, né? Como é que você acompanhou isso também? Olha, a gente, desde o primeiro momento, organizou uma rede de solidariedade muito ampla, partindo das organizações comunitárias que a gente já se articula ao longo dos 365 dias do ano e que, nesse momento, viraram cozinhas solidárias, centro de recebimento, triagem de doações, ambientes de acolhimento às famílias que estão abrigando outras famílias na sua residência, precisam de cestas básicas, kits de higiene. Nós montamos um operativo também, através do nosso mandato, para fazer o acolhimento das necessidades de resgate nos primeiros dias de inundação, e encaminhar eles às defesas civis, aos grupos auto-organizados que estavam atuando nesse tema. Agora também fazendo aí, com a onda de frio que a gente está vivenciando, a distribuição de cobertores térmicos, colchões, roupas de inverno. Nós estamos tendo que se virar em diferentes funções para conseguir lidar com um drama que é uma crise humanitária diante de um poder público despreparado. Teve um colapso no Rio Grande do Sul das estruturas de Estado para lidar com uma tragédia dessa magnitude. Então, a organização da sociedade civil, nesse momento, está sendo um elemento muito importante para conseguir salvar vidas. Thales. O senhor falou em 100, eu acho que 100 mil unidades residenciais que podem ser, receber aluguel provisório, ser ocupadas. Elas não foram invadidas pela água? Estão numa área assim? Nós temos, na cidade de Porto Alegre, a gente tem mais de 100 mil imóveis que estão desocupados nesse momento, de acordo com a última listagem do IBGE. É um dado admitido pela própria prefeitura. Obviamente que nós necessitamos de um mapeamento para identificar as áreas, mas isso é espalhado pelo conjunto da cidade. Como a demanda de pessoas em abrigos aqui em Porto Alegre nesse momento, ela é infinitamente menor do que este número, com certeza há espaço para a gente discutir, sim, políticas de aluguel social, de um abrigo temporário a partir desses imóveis, com o financiamento do governo federal. Obviamente que Estado e municípios têm que entrar, mas o governo federal, nesse momento, é que tem mais condição de conseguir garantir uma política dessa magnitude e, na minha opinião, está disposto. Ontem o presidente Lula esteve aqui e apresentou uma série de políticas para lidar com o problema da moradia a curto, médio e longo prazo. Então, é mais viável a gente trabalhar a partir dessa perspectiva do que correr o risco de criar um grave problema social com essas cidades temporárias. Vocês apresentaram essa proposta ao prefeito, ao governador e ao Paulo Pimenta? Para encerrar. Nós estamos apresentando essa proposta ao conjunto do poder público aqui na cidade de Porto Alegre, no estado, e também para a representação do governo federal aqui, o ministro Paulo Pimenta, e esperamos que ela se desenvolva no próximo período. Senão, acho que a gente corre, sim, um grande risco aqui de ter um novo problema social na cidade de Porto Alegre, criar a criação de um campo de refugiados climáticos, né, o que
não nos parece adequado diante da possibilidade de dar uma moradia digna, mesmo que temporária, às pessoas que estão nessa situação. Matheus Gomes, obrigado pela entrevista, meu amigo. Um abraço, bom trabalho para vocês aí.